você entrar de braços dados com ela no restaurante, o maître não estará sendo grosseiro ao cumprimentar madame. Que máquina, hein? Só se o maître for ele também um robô. I'll be in my dressing room later on. Passa no meu camarim. I really don't know. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E já não é de hoje que eu tenho falado para vocês a respeito da quarta revolução industrial e de como é essa agenda global cujo nós estamos vivendo debaixo delas, estamos vivendo aí dentro do seu próprio cronograma. E a cada dia que passa, nós podemos ver que todas essas coisas, como por exemplo a substituição dos trabalhos humanos, a substituição do próprio ser humano por máquinas, por robôs, pela quarta revolução, já não é mais ficção científica, já não é mais teoria da conspiração, já não é mais loucura. Agora, passamos aí do ponto, principalmente agora a partir do próximo ano de 2020, de que nós veremos todas essas coisas acontecendo aí debaixo de nossos olhos. E é por isso que eu tenho esse canal aqui. Eu peguei com as minhas próprias mãos a missão de vir trazer para vocês cada vez que chega uma notícia dessas, seja política, seja religiosamente, seja na parte do sistema alimentício, do sistema financeiro, não importa. Eu sempre quero trazer isso para vocês, para que as pessoas possam enxergar coisas que a própria mídia convencional muitas vezes não mostram, mas dessa vez eles acabaram sendo totalmente descarados. Rede Globo e o programa Conversa com Bial, um programa que faz parte aí de toda essa elite maçônica que controla, né, essas mídias convencionais, eles trouxeram para nós descaradamente a informação da substituição de seres humanos, como por exemplo as mulheres, ou então aquelas mulheres da vida, né? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não posso falar muito aqui por conta das políticas e as regras do YouTube, mas vocês entendem, a substituição agora, até mesmo de trabalhos como aqueles das mulheres da vida, estão ocorrendo aí debaixo da quarta revolução industrial e já estão acontecendo e chegarão com força total agora para o próximo ano de 2020. Não dá mais para chamar de boneca. Quer dizer, só pode chamar de boneca quem cair nas graças dela. Ela, a máquina. O programa Conversa com Bial, que tem aí de uma forma meio subliminar o próprio esquadro e o compasso mostrando que eles fazem parte dessa elite que controla esses veículos e que eles estão querendo passar agora essas informações pra gente, pois é muito cabível que eles façam isso, pois agora estamos falando também de transhumanismo, é algo que era teoria da conspiração, agora já chegou na mídia e eles mostram isso claramente. Você vai ver ao longo dos trechos da entrevista que eu vou colocar aqui, que eles estão falando claramente disso e já acostumando a mentalidade das pessoas com tudo isso. 2019, os robôs estão nas prateleiras. As Marias do século XXI podem ser compradas e montadas ao gosto do freguês. E agora tem outros nomes. Harmony, Solana. Não são simples bonecas, são robôs que começam a ter algo próximo à inteligência. Pedro Bial começa trazendo então ali um rapaz chamado Yuri, que é o cara brasileiro, um deles que está aí no grupo de pessoas que estão desenvolvendo essas mulheres para que homens possam namorar com elas. Isso já virou comum em países como o Japão e agora começa a chegar, começa a entrar de leve aqui no Brasil. A revolução da tecnologia sexual já começou e vai levar a revoluções ainda maiores. E na vanguarda de tudo isso está um jovem brasileiro, um curitibano que é nosso primeiro convidado de hoje. Aplaudam o inventor da primeira robô sexual inteligente do mundo, Yuri Machado! E na sequência da entrevista, Pedro Bial até mostra, mais ou menos, algumas partes dela, mostra a perfeição do trabalho que esses caras estão fazendo justamente para chegar com força total na substituição de mulheres e até mesmo no futuro de seres humanos. E aí ele pergunta ali, né, como é que ele pode conversar com ela. Ela fala? Ela fala. Ela fala? Ela fala isso. O que eu falo com ela? Ela gosta de cinema, teatro, televisão? Pergunta pra ela. É? Clica no microfone e tenta manter. Peraí, isso não é um microfone. Não é um microfone. Exatamente, atenção. E ela já virou pra mim. Tá curiosa, hein? I find you beautiful. Oh, thank you so much. I love the way you treat me. You're really special. What do you mean by special? It's rather difficult to define. E o rapaz começa dando todas as suas explicações, dizendo que começaram pela cabeça, enfim, o andar era mais difícil. Eles vão falando totalmente como foi o processo dessa construção de um próprio ser humano. A gente começou a trabalhar nela da cabeça para baixo. Sei. Como a parte de caminhar é muito complexa,
Então começamos fazendo primeiro a cabeça, as animações dela, e agora estamos descendo para o braço e quadril. E aos poucos ali ele acaba deixando muito claro de que isso chegará no Brasil a partir do próximo ano, do ano de 2020. E quando estará nas melhores lojas casas do ramo? Acreditamos que ano que vem, 2020. E assim a gente começa a ver o princípio da quarta revolução industrial acontecendo. Mas mais do que namoro com robôs, pois no Japão já tem pessoas que namoram com bonecas, com robôs como esses. Sim, já preferem isso do que seres humanos. E vocês vão entender o porquê. Realmente é uma grande loucura, parece ser uma grande loucura, né? Poderia ser uma grande loucura se nós não estivéssemos vendo tudo isso aí debaixo de nossos olhos. E de repente Bial solta uma frase que realmente faz muito sentido. E que ele diz assim, que os robôs foram o início da primeira tentativa da revolução industrial, da inteligência artificial, mas que será a última a ser criada. O robô, um ser humanoide, foi a primeira ideia de inteligência artificial e deve ser das últimas a se realizarem. E nessa última a ser criada, ele está falando de transhumanismo. Ele não falou a palavra em si, mas ele deixou isso muito claro. E a gente vê agora no próximo trecho em que eu vou falar sobre isso, pois a gente começa a adentrar num assunto que é um pouco mais delicado e que é a grande armadilha, o ponto final, a isca para que as pessoas comuns, até mesmo cristãos daqui para frente no futuro, caiam nessa armadilha de aceitar e de adorar, de gostar do transhumanismo. Ou seja, eles vão trocar a vida espiritual eterna com o Criador por uma vida física, uma promessa de vida física aqui nessa terra, e vocês entenderão por quê. Veja onde Bial começa a querer chegar. Fiquei pensando, Rebeca, mulher inesquecível, o cara viúvo, fixado na mulher morta, e ele manda fazer uma mulher igualzinha. E... Tivemos casos, sim, parecidos. E você fez? Sim. Fez? Sim. É uma loucura. Todo esse assunto que a gente está tratando ele esbarra entre o cômico e o meio... creepy, como é que a gente traduziria creepy para português? É o Vale da Estranheza. É meio esquisito ali, meio, né? Uhum. E ele começa a falar de pessoas que já faleceram e que podem ser ali clonadas, ou seja, ter aí uma adaptação feita no seu cérebro para que possam ser robôs e que o ser humano que perdeu aquele ente querido possa viver até o final da sua vida ou quem sabe eternamente junto com essa pessoa, pois a promessa do transhumanismo é que eles vão mapear o cérebro humano de tal forma que eles consigam transferir a sua consciência para um corpo robótico. Nesse corpo robótico, você se livrará do seu corpo de carne e osso, ou seja, do verdadeiro templo feito pelas mãos do Criador, e passará a controlar aí um corpo robótico com suas ondas cerebrais, ou seja, um corpo que provavelmente será imortal. Se quebrar uma parte, você vai lá e substitui, compra outra. Então, essa é a promessa do transhumanismo. Isso que Pedro Bial falou me lembra também a um dos capítulos de Black Mirror na Netflix, que chama Be Right Back, em inglês, ou então em português, Volto Já, onde a pessoa perde ali um ente querido e aí ela consegue receber ali, ela sente muita falta dele e recebe uma mensagem dizendo que ela pode ter ele de volta de uma forma assim robótica. It helped me. O que eles fazem? Eles coletam ali todos os dados, as conversas, tudo que ele gostava, tudo que ele planejava fazer, tudo que ele fazia nas redes sociais e fazem ali um robô exatamente com uma mente igual àquele ente querido que ela perdeu e mandam para ela. E a tecnologia já é tão avançada lá que o próprio corpo dele parece ser ali de carne e osso, mas na verdade é um robô, só que com coisas melhores. Ele tem ali uma aptidão física melhor do que aquele ente querido que ela perdeu, ele faz coisas que o outro não fazia, ele é uma pessoa muito melhor do que o próprio ser humano. So, how am I sounding? E é essa a ideia que eles querem passar. A gente vê a Rede Globo falando sobre isso, a gente vê eles já introduzindo isso para dentro da casa das pessoas, preparando a mente das pessoas para um futuro que pode estar por vir. E aí, por que eu falei que muitos cristãos podem se render ao transhumanismo, deixar de lado aí a vida eterna espiritual por essa vida física? Pois
Muitos, quando perderem seus entes queridos e tiverem oportunidades como essa, vão querer fazer isso, vão querer transferir as suas próprias mentes, as suas próprias consciências para corpos robóticos, quando eles tiverem isso daqui a alguns anos, como eles já prometeram até o ano de 2045, mais ou menos até o ano de 2050, o próprio Google disse que conseguirá a imortalidade humana. E aí essas pessoas trocarão ali a grande recompensa por apenas um prato de lentilha, né, fazendo uma dualidade com Jacó e Esaú ali no Antigo Testamento. Se é que você entende, se você já leu as Escrituras, você entenderá sobre o que eu estou falando. Trocar a vida eterna espiritual dada pelo Criador, que é uma promessa, por viver aqui nessa terra fisicamente, que não tem graça realmente nenhuma. É um mundo ruim, é um mundo físico, é um mundo onde teremos, sim, coisas boas, mas também teremos muita tribulação e muita tormenta, de acordo com o que o próprio Cristo nos disse. Eles agora estão acostumando as nossas mentes com isso, e é necessário que a gente tenha muito entendimento para enxergar e não cair nessas armadilhas. Me diga aí o que você acha a respeito de tudo isso. Eu realmente fico chocado a cada vez que eu vejo essas notícias, mas de coração eu já esperava por tudo isso, eu já sabia que essas coisas viriam assim, com uma força não tão rápido quanto eu estou vendo, mas realmente está chegando. A gente vê mais uma vez a quarta revolução industrial substituindo o ser humano de alguma forma, substituindo até mesmo trabalho, se é que a gente pode chamar aquilo de trabalho, mas substituindo um trabalho humano assim, né? E chegando aí para promover também para a própria elite mundial, aqueles que sobrarem depois da grande redução populacional, as coisas que esse mundo pode oferecer da forma que ele é atualmente. Não esqueça de deixar aí o seu like, diga aí nos comentários o que você achou sobre isso, vamos interagir juntos para falarmos a respeito disso, e se for novo, inscreva-se aqui nesse canal. Mais uma vez te peço, me ajude no compartilhamento da mensagem, pois é necessário que as pessoas abram os olhos para tudo isso e não caiam nas armadilhas que o sistema e a própria mídia está tentando empurrar aí para dentro de nossa cabeça. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.